Depende lá.
Irmãos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós, amém? Bom podermos mais uma vez nos reunir e agora para estudar a palavra do Senhor, aproveitar esse domingo de manhã para o nosso crescimento, né? Temos vivido dias um pouco difíceis, né? Nós temos colocado a nossa vida diante do Senhor, mas nada nos impedirá, né, de louvar e glorificar o nome do Senhor. É um momento em que a gente deve aproveitar, né? As duas canções que nós cantamos falam da nossa confiança num Deus Todo-Poderoso, naquele que tem cuidado de nós e que age no nosso coração serenidade, sabendo que Deus é quem conduz a nossa vida e toda a nossa história. Vamos orar, pedindo a Deus direcionamento e que Ele traga também consolo às nossas vidas. Deus amado, muito obrigado por esta manhã. Colocamos as nossas vidas na Tua presença e pedimos, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, pois necessitamos da instrução da Tua palavra. Também, ó Deus, lembramos dos irmãos que estão enfermos, das famílias que estão enlutadas e das famílias, ó Deus, que estão acompanhando muitos parentes e amigos que estão internados ou estão sob observação devido a enfermidades. Cuida de nós, ó Deus, cuida da nossa vida, da nossa nação, da economia, da saúde, das questões políticas, pois tem trazido, ó Deus, grande preocupação aos nossos corações. Cuida das nossas famílias e graças te damos pelas boas notícias de recuperação de muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Rogamos, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando da vida do nosso irmão Paulo, que ainda está internado. Cuida e direciona, ó Deus, a vida desse nosso irmão. Que o Senhor esteja junto com ele, com a Jussara, no acompanhamento e até na utilidade que eles têm sido lá, ó Deus, naquele ambiente. Que a graça e o favor do Senhor esteja com muitos outros que também estão vivenciando momentos difíceis, e o Senhor é aquele que tem cuidado de cada um de nós. Graças te damos pelo teu amor e pela tua misericórdia e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos, nesses dias aí de pandemia e agora um período distantes, A previsão é até o dia 3 de abril. Mas, se houver necessidade, prolonga, senão a interrupção, aí no dia 4 nós retornaremos, mas nós notificaremos aos irmãos. Nesse período, nós teremos transmissões online, na quarta, na sexta, no domingo de manhã e no domingo à noite. Os horários já foram divulgados, estão aí, no Face, no WhatsApp. Mas lembrando, é quarta-feira 19h30, sexta-feira 19h30, domingo de manhã às 9h, domingo à noite às 19h30. Ou seja, não houve alteração de horário. Aqui no templo só estará mesmo eu, e o pessoal da música e do som e a junta diaconal fazendo escala. Então, que você esteja ligado, quanto a isso. Nós não receberemos nesse período irmãos para participar de reuniões aqui. E tanto que o templo está fechado, as portas estão fechadas e a gente está fazendo a transmissão aqui do templo, Existem outras atividades acontecendo, todas elas têm que ser virtual, As atividades não devem ser presenciais. Hoje à tarde, às 5 horas, inicia a atividade com as crianças, Então, às 17 horas você vai receber o link para ter uma lição com as crianças, sob coordenação da UCP. Na escola dominical, nós não teremos salas virtuais, nós teremos somente essa sala. Caso estenda, a gente pode então criar as salas para adolescentes, para jovens, catecúmenos, e qualquer outra sala que tenha necessidade, inclusive também das crianças. Então, essas semanas nós vamos ter esse nosso andamento. Durante esse período, também acontecerá a campanha do agasalho coordenado pela SAF. Aí você poderá contribuir trazendo ao templo e entrando em contato com a junta diaconal que vai receber esse material, ou entrando em contato com essas irmãs que estão no cartaz para que elas possam buscar em casa. Mas como a gente está restringindo
né, transporte, contato e tudo, a gente orienta para tomar todos os cuidados necessários, né? E para a mocidade a gente tem um programa. Ontem nós tivemos uma reunião com a UPA, né? Foi um momento de estudo, estudamos sobre o Judas que há em cada um de nós. Então nós falamos um pouquinho lá. Depois, se você quiser saber um pouquinho, eu tenho um resumo da mensagem, eu posso encaminhar para você. E domingo, sábado que vem, vai ter o quiz, né? O Peregrino. Então a mocidade está desafiada a ler o livro O Peregrino de hoje até sábado, para a gente poder participar de um quiz, né? Quiz é como se fosse, no inglês são perguntas. Então a gente vai ter um momento de pergunta bem divertido, todos eles online, em que você possa, né, estar participando conosco. E você que é da mocidade, leia ou ouça o livro, né, para que a gente possa fazer um bom quiz, né, Mocidade Veneza, no sábado às 17 horas. E aí nós vamos estar participando lá tranquilamente, tá joia? Vamos lá então, né, para os nossos estudos. Nós estamos estudando, né, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. E esse capítulo de número 13 é o capítulo que fala sobre relacionamentos. Então nós estamos falando sobre construir grandes relacionamentos. Por quê? Porque relacionamentos são mais importantes que realizações. E aí nós necessitamos então entender, construir e praticar relacionamentos. Mas qual é a base para os relacionamentos? É o amor, né? Que eu preferi então, em vez de usar a palavra amor, entendo que a palavra caridade traz uma maior expressão, a ideia que eu estou me doando, me entregando e fazendo com que o outro seja beneficiado. Nós já tivemos 2 estudos, né? Um sermão de introdução. Nós tivemos quarta-feira um estudo sobre uma definição prática ou funcional sobre o amor, e hoje nós vamos recapitular, nós vamos reintroduzir o assunto, pois quanto mais nós repetirmos os assuntos, quanto mais nós falarmos, mais nós vamos gravar, né? E hoje de novo a gente faz um resumo, né, sobre esse texto e esse capítulo, para que a gente possa buscar a presença do Senhor, né? O texto que nós temos aqui, né, de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, a gente vai ler sempre, mas eu queria agora ler somente o capítulo 14, verso 1. Capítulo 14, verso de número 1, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. No início do texto é segui o amor, ou seja, que o amor seja o alvo de vocês, né? E aí depois ele vai falar sobre outras atividades, mas que a gente pudesse lembrar, estudar e colocar em prática. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia, seguir o amor, ou seja, que o amor seja o maior alvo de vocês, né? A pergunta que eu gostaria de fazer, espero que você possa respondê-la de forma tranquila e consciente, é a seguinte: meu alvo para a minha vida é... Não sei se você já teve a oportunidade de responder isso. Se alguém perguntasse para você qual é o alvo da sua vida, né? Às vezes a gente é perguntado e às vezes a gente não tem a resposta, mas a gente precisa parar, pensar um pouco e aí então encontrar a resposta. Eu vou dar para você 1 minuto para você responder a isso. Como você completaria essa frase? Meu alvo para a minha vida é... 1 minuto. Meu alvo
para a minha vida é? Eu sei que se a gente não treina, a gente não sabe responder. Se algum dia você foi treinado, está fechando aí o seu 1 minuto. 10 segundos, acaba. Se você estiver em casa aí, pergunta quem está do seu lado, assim, qual é o alvo da sua vida? A pergunta é, ou melhor, complete a frase: meu alvo para a minha vida é. Qual palavra você colocou aí? Já pensou? Então vamos lá. Primeiro, algumas pessoas colocariam nesse espaço a seguinte palavra: sucesso. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida. Não, pastor, mas eu não pensei isso não. Eu sei. Como você está num ambiente religioso, numa ideia religiosa, como você está no culto, eu sei que a sua resposta provavelmente ela tem uma tendência espiritualizada. Mas se você estivesse no local de trabalho, você responderia a mesma coisa? Se você estivesse fazendo um treinamento de habilidades socioemocionais, você responderia isso também? Então esse é o nosso problema. Se nós só podemos responder sobre amor, Jesus, salvação, santificação no ambiente religioso e não podemos responder isso em outro ambiente, a nossa decisão sobre o alvo da vida ele está comprometida. Então preste atenção, quando alguém perguntar para você qual é o alvo da sua vida, seja honesto, seja transparente e seja vulnerável. Vamos lá? Se você disser que o alvo da sua vida é sucesso, você vai fazer de tudo para ser uma pessoa bem sucedida, e aí você vai se dar ao máximo, você vai fazer de tudo, você vai fazer curso, você vai se submeter a horários, porque você entendeu que para ser bem sucedido, você precisa gastar e investir tempo. Segundo, se o seu alvo é felicidade, você então vai começar a escolher os ambientes onde você frequenta, as reuniões onde você vai e as pessoas com quem você quer andar. Então assim, olha, meu alvo é felicidade. Se o seu alvo é felicidade, isso quer dizer que você quer ir em locais divertidos, em locais que te enchem de gozo e de prazer. Então na hora de tomar uma decisão, você vai escolher as coisas que te fazem mais feliz e vai odiar, detestar lugares e ambientes que te entristecem. E aí você vai fazer então seleção. Talvez o seu alvo seja conforto. E aí você prefere então programas ou atividades que façam com que você tenha o menor esforço possível, que todo mundo te sirva, que todas as pessoas estejam ao seu redor, provavelmente bajulando e dizendo assim, é assim mesmo. Provavelmente as pessoas que buscam mais conforto estão muito voltadas à satisfação do ego. Talvez a palavra que você colocou, que o alvo da sua vida é adquirir segurança no casamento, segurança financeira, segurança na viagem, segurança na residência, segurança nesse período de pandemia. E aí então você é aquele que gosta de pagar com seguros. Você compra um seguro para a sua família, um seguro para a sua residência, um seguro para o seu carro, um seguro de saúde, um bom plano de saúde, o seu sonho, e você vai se sentir satisfeito se você buscar essas coisas. E por último, pode ser reconhecimento. Talvez o maior alvo da sua vida é: as pessoas vão saber quem eu sou, porque a vida toda eu fui humilhado, e o maior alvo da minha vida é reconhecimento. A maioria das pessoas não assumem isso, elas não querem dizer que querem reconhecimento, mas a gente participa de algumas conversas onde as pessoas exalam isso. Ele diz: eu só queria que as pessoas nessa casa me reconhecessem, eu só queria que as pessoas nesse trabalho me reconhecessem, eu só queria que as pessoas da minha família me reconhecessem. E aí você descobre qual é o foco dessa pessoa, qual é o alvo. Ela está clamando por isso, que alguém tenha dó de mim e reconheça quem eu sou. Então tudo que ela faz, ela busca reconhecimento, ela ama elogios, ela espera que todo mundo elogie, E por último, a gente pode aqui encontrar talvez um grande desejo de uma mãe hoje, que seriam fraldas limpas, casa limpa, um ambiente totalmente agradável, onde não houvesse confusão e a gente pudesse viver tranquilidade. Então o alvo de muitas pessoas, ele está voltado aos seus sentimentos, aquilo que ele guarda, aquilo que ele tem lá dentro.
Mas preste atenção, quando nós lemos as Escrituras, nós encontramos um único alvo. E aí então todas essas coisas podem ter sentido quando nós atingimos esse alvo. O alvo que nós encontramos nas Escrituras é o alvo do amor. Ele diz assim: segui o amor, viva o amor, comprometa-se com o amor. Por quê? Porque as Escrituras, elas falam sobre isso. Primeiro, a prioridade do amor, ela deve estar na nossa vida, porque como nós lemos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim: tudo o que eu digo é ineficaz se não tiver amor. Ou seja, nós temos a habilidade da comunicação, mas a gente pode às vezes enganar as pessoas pela facilidade de comunicar. E aí então a gente consegue falar com as pessoas, dizer às pessoas tudo o que nós desejamos, mas às vezes nós não amamos. É muito comum encontrar pessoas que falam as verdades e elas contam cada verdade, mas elas não estão preocupadas com quanto as pessoas ou quanto ela ama. Sem amor, tudo que eu digo é ineficaz. Segundo, sem amor, tudo que eu sei é incompleto. Ou seja, não adianta todo o conhecimento do mundo, não adianta toda a sabedoria, e o foco nosso é conhecimento, Nesses últimos 10 anos, nós não demos conta mais de falar sobre o que nós aprendemos e aquilo que nós estamos mantendo como ensinamento. Mas o foco é esse. Então todos os dias você vai precisar aprender. Nesse período de pandemia, o que mais você fez foi aprender coisas novas. Gente que não sabia utilizar a tecnologia passou a utilizar, pois a tecnologia está a nosso favor para resolver quase todos os problemas envolvendo a pandemia. Ou seja, sem amor, tudo que eu sei se torna totalmente incompleto. Ou seja, ainda que eu tenha conhecimento do mundo inteiro, mas se eu não amo, eu ainda sou incompleto. Terceiro, tudo o que eu creio é insuficiente. Nós vivemos num tempo onde a coisa mais importante é que as pessoas possam declarar a sua crença ou até mesmo a sua não crença. E é comum então nós encontrarmos isso. Mas por incrível que pareça, quando nós lemos as Escrituras, nós encontramos o que o apóstolo Paulo disse. Ele diz: o que importa é a fé que age por meio do amor. Gálatas 6:5. Ou seja, a gente acha que se cremos em tudo e declararmos a nossa fé em todas as coisas, inclusive a nossa fé em Deus, nós já resolvemos todos os problemas do mundo. Enquanto que o apóstolo Paulo está dizendo assim: não adianta crer em tudo, nem adianta crer em Deus se o amor não faz parte da sua vivência. Crer em Deus, Tiago diz, até o diabo crê. Então crer em Deus, irmãos, até quem é oponente de Deus, inimigo de Deus, pode fazer isso. Mas preste atenção, amar é totalmente diferente. Então que a sua fé te leve ao amor. Lembre-se que no último dia, o que será contado? Não é a fé que temos, mas o amor que demonstramos. A fé, ela vem por trás, na hora de prestar um relatório, mas a fé vem antes, na hora da gente tomar decisões. Então, porque amamos a Deus, nós amamos as pessoas, porque Deus nos amou primeiro e nós devemos amar uns aos outros. Ou seja, tudo que eu creio se torna insuficiente se eu não amar. Quando a sua agenda fica lotada, a única coisa que conta é a fé expressa em amor. Fé é importante, mas sem amor é inútil, é zero. Vir à igreja é importante, mas se você não demonstra amor, é zero, é inútil. Mostrar a sua fé na sua família é importante, mas se você não demonstra amor, é inútil. E é muito comum, irmãos, vermos pessoas não conseguir associar fé e amor. Parece que a fé é um mecanismo de forçar os outros, de obrigar os outros, ridicularizar e até menosprezar. Quantas reuniões e quantos encontros eu já vi pessoas totalmente deselegantes
falando da sua fé, mas não demonstrando amor. E nós somos contados assim, todas as vezes que a gente fala da nossa fé, nós vamos ter que demonstrá-la por meio das atitudes. As pessoas vão acreditar em nós por meio das atitudes, é sim ou não, e eu preciso demonstrar isso. Tudo o que eu dou é insignificante se eu não tiver amor. Eu preciso fazer isso, eu preciso me encher disso, tentar e buscar amar as pessoas, né? Muitos pais, eles sofrem, por quê? Porque eles conseguem ou tentam manter a harmonia familiar, seja com a esposa, com os filhos, pelo meio do produto do seu sacrifício. É muito comum encontrarmos homens dizendo assim: eu não sei o que deu na cabeça da minha esposa, eu tenho dado a ela tudo que eu preciso, eu trabalho, tudo que ela tem necessidade eu dou, comida, alimento, casa e tudo, até que a esposa diz: a única coisa que você não me dá é amor, você paga as minhas contas, mas não me dá amor. Muitos filhos recebem dos seus pais financeiramente um incentivo para continuar sendo filho, ou seja, ele vai gastar caro, ele vai comprar coisas caras, ele vai investir financeiramente no filho, mas ele não está demonstrando amor, ele está pagando a conta da necessidade do filho. Então, se o filho tem alguma necessidade, quantos filhos, né, como diz o poeta, que bem mais do que um palácio, gostaria do abraço e do carinho dos seus pais? Então, a realidade é essa: você pode dar um palácio para o seu filho, o coração dele está vazio, e você não consegue dar amor. Quantas famílias não possuem nada, mas os pais conseguem dar amor? Então é muito fácil trocar amor por dinheiro, e aí então a gente dá bens, a gente dá sucesso, a gente dá faculdade, a gente dá livros, mas o que o filho mais queria era sentar e brincar, né? Me lembro que teve uma ocasião, né, de um período de aniversários, né, e acho que foi um aniversário que o Arthur experimentou, e a gente brincou muito com os brinquedos que ele ganhou, né? E aí a gente conversando, ele falou que aquele aniversário tinha sido um dos aniversários mais divertidos, e aí ele falou por quê? Eu falei: por quê? Por causa dos presentes? Ele disse: não, porque você brincou comigo. Então, aí eu falei: ixi, o negócio não é brincadeira, e a gente sabe disso, né? Porque o resumo de amor é tempo, tá? Se você não tem tempo para as pessoas, você não consegue amá-las, ainda que você pague as contas, e você precisa arrumar tempo para demonstrar amor. Tudo que eu dou é insignificante se eu não demonstrar amor. Só porque você dá, não significa que você dá em amor. Se você não dá em amor, sua doação não vale nada. Eu sei que o preço é alto, eu sei que é difícil, às vezes a agenda, a correria, mas uma coisa não pode atrapalhar a outra. Isso não quer dizer que você não possa presentear e franquear sucesso aos seus filhos, né? Eu conheço um pai e ele disse que tudo que for difícil ele dá para o filho dele, porque a vida dele foi muito difícil. Aí hoje eu acho que você pode facilitar, né? Os pais antigamente não tinham canetas, era uma caneta para a família toda, lápis, não tinha caderno, usava folha de pão. Mas se hoje a tecnologia favorece, não vai estimular o seu filho? Então hoje, às vezes, seu filho pode trabalhar, mas se ele estudar, ele consegue um emprego de uma posição, uma colocação maior. Mas você diz: não, estudo não dá nada, põe esse menino para trabalhar. Será que não tem um erro também de leitura da geração e o momento em que nós estamos vivendo? Então os pais precisam fazer bem essa leitura. Eles devem incentivar os filhos para que vivam da melhor forma e possam viver tendo sustento e cuidado, mas eles nunca devem deixar de amar esses filhos. Por último, né, o quinto item aqui: tudo que eu realizo é inadequado se não tiver amor, né? Então qualquer realização na minha vida, ela não tem sentido se não tiver amor, e é daqui que sai o tema. Ou seja, se eu não amar, eu estou falido, ainda que eu possua tudo, ainda que eu tenha tudo, ainda que eu dê a minha vida,
ainda que eu vá distante, ainda que eu creia em tudo, se não tiver amor, não aproveito nada, é inútil. Ou seja, relacionamentos são mais importantes que realizações. As realizações existirão, elas fazem parte do nosso cotidiano, mas elas só terá sentido se for feito com amor, por amor e não do amor. E esse amor é Deus, é o Senhor Jesus, e a gente precisa lembrar disso todos os dias, e a gente precisa fazer isso ser memorizado. Olha o que alguém escreveu: uma dica dos oradores é enfatizar algo através de repetições. Eles dizem alguma coisa muitas vezes de diferentes maneiras para fazer sua mensagem entendível e penetrante. Paulo trabalha esse ponto através de 5 ângulos diferentes. Ele diz: tudo que dou, tudo que digo, tudo que dou, tudo que faço, tudo que sinto, todas essas coisas não têm valor. Meu alvo final na vida é amar as pessoas. Não há nada mais importante na vida. Vida menos amor é igual a zero. Ele diz isso muitas e muitas vezes. Vida menos amor é igual a zero. Se eu não tiver amor, eu estou falido espiritualmente. Mas pastor, amar a Deus não é o mais importante? Eu acho que é isso mesmo. Mas a gente precisa fazer um resumo das revelações do amor de Deus para nós. Onde ela começa? Ela começa nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos você tem a divisão, nós já falamos sobre isso. Os 4 primeiros falam da minha relação com Deus. Os 6 últimos falam da minha relação com as pessoas. Então os 10 mandamentos calibram a ideia do amor. Eu tenho que amar a Deus e amar ao próximo. E esse foi o resumo que Jesus apresentou. Ele diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Só que Cristo Jesus mandou para nós o 11º mandamento. Por quê? A regra era amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Só que Cristo, ele foi além. Ele abaixou, ajoelhou, lavou os pés dos discípulos e disse: isso façam também aos outros. Ame os outros como eu vos amei. Veja que mudou. Já não é mais amar os outros como a si mesmo, é amar os outros como eu vos amei, como Cristo amou. Ou seja, Cristo elevou o padrão do amor. Pois existem pessoas que elas não conseguem amar os outros porque elas não vivem em si bem, elas não conseguem demonstrar amor, elas são profundamente egoístas. Então os 10 mandamentos têm um princípio, é esse: eu devo amar o próximo. Mas agora, qual é o padrão de amor ao próximo? Não é o quanto eu me amo mais, é o quanto Jesus nos amou. Por isso, as histórias todas contadas em nome de Cristo Jesus para demonstrar o seu amor, fala que ele sacrificou, que ele deu a própria vida. É o amor da igreja, ele se dá. Então, quando eu lembrar do amor, eu tenho que lembrar qual é o principal alvo da minha vida: amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como eu me amo. Mas só que Cristo Jesus acrescentou: mas faça melhor, ame como eu vos amei. Olha o alto preço que eu paguei. Então, se você padronizar no seu amor, talvez ele seja falho, você é pecador, você não consiga demonstrar esse amor. Então, use a mim como padrão. Só que, irmãos, quando a gente chega lá em Romanos, o apóstolo Paulo, ele parece fazer um negócio assim e resumir. Ele diz assim: pois todo resumo da lei é. Aí a gente acha que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele diz: não, amar o próximo. E aí João, ele vai dizer 2 vezes. Primeiro, se você odeia o seu irmão, você é assassino. Então é o seguinte: se você tem problema com pessoas, você então passa a ter dentro do seu coração como que um cemitério e cheio de cruzes, e cada cruz dessa tem um nome, e você lembra dessas pessoas o dia inteiro. Só que João, ele também argumenta algo da nossa falácia, ele destrói a ideia nossa de amor. Por isso Cristo diz: ame como eu vos amei, não ame como vocês são corruptos. Vocês vão enganar e ser enganados, o coração de vocês é difícil. Então lembre-se disso. Aí João diz assim: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então a possibilidade de amar alguém é porque Deus nos amou.
O padrão e o modelo do amor é o mesmo amor de Cristo Jesus. E aí João, ele encerra a discussão e ele diz assim: quer ver que vocês precisam usar o seguinte padrão? Amar a Deus é fundamental, é importante, mas ele não vem primeiro nas nossas relações. Ele diz assim: se vocês conseguem odiar o seu irmão que está próximo de você, que você não vê, então é impossível que vocês tenham encontrado o amor em Deus. Pois quem odeia as pessoas que veem, que caminham ao lado delas, pessoas que estão com necessidade, quando você não demonstra amor a essas pessoas, quando você não se dá a essas pessoas, é impossível você dar-se ao invisível. Ou seja, você só pode provar que ama ao Deus que é invisível quando amar as pessoas que são visíveis, imagem e semelhança de Deus. Então João diz assim: vocês não podem amar a Deus a quem não vê, enquanto não consegue amar as pessoas que veem. Então preste atenção, o resumo do meu amor a Deus é o que o apóstolo Paulo diz: ame as pessoas. Ame as pessoas. Onde está isso, pastor? Vou repetir, é um texto que a gente já leu bastante. Se você puder abrir aí 1 João capítulo 3, verso de número 16. A gente sempre lembra de João 3,16, mas eu estou falando de 1 João 3,16. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que o Senhor Jesus trouxe e João passou para os discípulos e chegou até nós. Só que o mesmo João, que é chamado de o apóstolo do amor, escreveu 3 cartas sobre amor. E aí ele escreveu na 1 João capítulo 3, verso 16. Olha o que ele diz: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ou seja, por isso que Cristo Jesus usa como padrão a prova de amor, o ato dele, e não os nossos atos. E aí então a gente precisa aprender a amar como Cristo amou. Como é que Cristo amou? A palavra está aqui, irmãos: é dando-se, é doando-se, é entregando-se, é sacrificando-se, é sofrendo em nome de alguém. Então Cristo deu a vida por nós e temos nós que dar a nossa vida pelos nossos irmãos, né? Às vezes, irmãos, a gente encontra dificuldade para definir o que é a palavra amor. Um certo pregador, ele pegou um dicionário e ele então foi pesquisar a palavra amor, e não havia uma definição para a palavra amor, mas existia, quem mexe muito com os dicionários grandes, ele diz assim: veja sentimento. Aí ele foi lá na página sentimento e leu 2 páginas sobre sentimento, e uma vez só o autor sobre sentimento falou sobre amar. Então sentimento não é amor, sentimento está no amor. Ao amor pertence o sentimento, e a nossa vida não deve ser pautada por sentimento. Por quê, irmãos? Porque o tempo todo o texto bíblico diz: o amor o amor não é. Então ele está deixando muito claro que o amor é uma ação, que o amor não é um sentimento. O amor, ele pode ser guiado, direcionado, ele pode ser nominado, ele pode ser limitado, e o amor também pode ser esquecido, ele pode ser contrariado. E aí então, quando nós não fazemos a vontade do amor, nós negligenciamos aquilo que aprendemos. Mas agora imagine só, se amor fosse sentimento. Primeiro eu diria: não estou sentindo nada, então por que eu tenho que fazer alguma coisa por alguém? Eu não estou sentindo nada. Mas preste atenção, quando nós nos casamos,
nós somos movidos pelo sentimento. Depois que nós nos casamos, nós somos movidos pela atitude. Por isso nós decidimos continuar amando e não voltar atrás. Assim também em relação às pessoas. Eu preciso escolher as pessoas a quem eu vou amar. Primeiro, é muito comum eu amar as pessoas do meu círculo comum, ou seja, a minha família. Segundo, é muito comum eu amar as pessoas com quem eu passo a me relacionar mais vezes. Por exemplo, a igreja em que eu frequento, o clube em que eu frequento, as lojas, as amizades que eu crio, tudo isso cria disposição, porque eu decido me envolver com essas pessoas e passo a então ter bons sentimentos com essas pessoas. Mas a Bíblia diz que eu devo amar indistintamente, então eu preciso ampliar o meu gosto de amar, ou seja, eu preciso fazer com que os meus sentimentos extrapolem. E aí, muitas vezes, nós somos barrados pelo que sentimos. Tente imaginar, né, se o amor fosse condicionado pelo que sentimos, o casamento acabaria. Aí um dia você acorda e diz: meu bem, eu não estou amando mais você. Eu disse: o quê? Eu não sinto mais nada, eu sinto mais coisa por outras mulheres do que você. Vamos acabar o nosso casamento e vamos embora. Aí eu disse: meu, mas você não declarou que me amava? Aí você, mas mudou, passou, não te amo mais. Mas quem é que decidiu não amar? Foi o cara. Por quê? Porque o amor não é um princípio de sentimento, o amor é um princípio de atitude. E ele disse um dia que amaria apesar das circunstâncias. Por isso, amar não é um princípio de sentimento, amar é um princípio de atitude. Então lembre-se, você tem que tomar uma atitude, você tem que pensar, e depois você vai experimentar, ou seja, você age amorosamente, você pensa amorosamente e você sente amorosamente, ou seja, a sua atitude é que vai determinar os seus sentimentos. Então, quando você resolve amar ou perdoar alguém, não está envolto o sentimento. O sentimento não pode tomar conta dessas atitudes. Então, para amar alguém, você não pode ser escravo do sentimento. Preste atenção. Você viu que pessoas escolhem a quem elas vão amar? Elas olham para a pessoa e elas olham para um e dizem: meu Deus do céu, eu nunca vou gostar dessa pessoa. Ele decide. Se não faz parte do padrão estético, padrão cultural, a beleza que ele quer, ele diz: não, eu não quero envolvimento com essa pessoa. Ele decide, e você decide. Não, mas quem está apaixonado diz assim: ah, mas eu apaixonei de uma hora para outra. Então apaixona por fulano, ciclano e beltrano. Não fui pego de surpresa. Ou seja, você não é dono da consciência. Isso é um vício. Por isso que o sentimento não é o que nos rege. Por isso você, mulher, é capaz de não se apaixonar por um homem casado. Você sabe que tem limite, então não é o sentimento que manda. Por isso, homem, você não vai se apaixonar por uma mulher casada, porque sentimento não é o que comanda o seu amor, é a atitude, é a definição. E você olha para uma mulher casada e diz: ela é casada, eu não posso me apaixonar. Aí você muda. Aí você vê uma moça solteira e diz: opa, ela posso. Mas essa moça solteira, ela não tem os padrões e os critérios que você gostaria. Você diz: eu não vou me envolver com ela. Você tomou a decisão, está vendo que não é o seu sentimento. Pastor, mas é o amor na primeira vista. As pessoas fracas nas suas consciências, é só isso. Então, por que às vezes um adolescente se apaixonando por um cara que é traficante? E aí você fica assim: como é que você pode gostar dele? Ah, não sei, o amor chegou. Esse gente é um mau caráter, você não deve se envolver. Aí você sabe que o sentimento é que está envolvido, são os hormônios que estão envolvidos e não a consciência. Aí você tem que afastar, aconselhar. Mas mesmo assim, alguns são guiados pelo sentimento. Por isso que depois do casamento, quando o sentimento vai embora, você diz assim: qual é o sentido de se casar com alguém que você não decidiu, que você decidiu dar a vida por ela, mas ela não se importa com você? Nós não somos mais regidos por sentimentos, nós somos regidos por atitude. Um pastor, ele é doutor, né, dando aulas. Uma pessoa perguntou assim: pastor, defina para mim o que é amar. Aí ele disse assim: olha, eu tenho muita dificuldade de definir o que é o amor e o que é amar, mas eu gostaria de mostrar para vocês uma prática, algo que aconteceu comigo, que pode ilustrar o que é o amor.
Aí ele contou, ele disse: olha, eu morei por um tempo no centro de Los Angeles, e em Los Angeles nós começamos a combater a injustiça, o tráfico, ameaças, as questões políticas, como a sociedade estava tratando pessoas com grande dificuldade. Fui parar na justiça por causa dessas causas, né? Como pastor, eu entendia que existia muita injustiça na política que estava acontecendo na cidade, as decisões que estavam acontecendo, a criminalidade, o tráfico. E aí então eu entrei de cabeça, até que um dia eu recebi ameaças de morte, esse doutor contando, né? E aí então cada dia eu recebi um recado, ou no gabinete pastoral, ou no culto, ou onde eu estava trabalhando. Na rua as pessoas diziam: tem alguém querendo te matar, tem alguém querendo te matar. Até que um dia anunciaram que haviam colocado uma bomba em algum dos lugares que eu usava ou eu ia. E aí nesse dia ele voltou do escritório correndo para casa, muito preocupado, porque uma bomba, né, havia a possibilidade de ter colocado na casa dele. E ele saiu correndo para poder chegar em casa. Quando ele chegou em casa, ele viu que o carro dele não estava na garagem. E aí então ele sentou na porta da casa, não tinha ninguém na casa, a esposa dele não estava, o carro não estava na garagem. E ele parou e assentou e disse: entraram aqui, levaram minha esposa, levaram o meu carro, ou pegaram o meu carro para montar alguma coisa e tudo. Daí 5 minutos a esposa dele para o carro e ele disse: o que aconteceu? E aí ela saiu do carro, olhou para ele e disse: eu recebi a notícia de que havia uma bomba no seu carro. E ele disse: por que você pegou o carro? Aí ele disse: você é uma pessoa muito importante para o mundo, você é uma pessoa muito importante para essa sociedade, você é uma pessoa muito importante para as pessoas. Se alguém tivesse que morrer, que fosse eu e não você, porque eu te amo. Então ele disse: eu não sei definir o que é amor, mas o que a minha esposa fez é amor. Ela preferiu morrer do que eu morrer. Então esse é um padrão, ou seja, o único modo de você definir amor é fazendo alguma coisa. Então não tem como. Então isso exige tempo e feitio, ou seja, tem que fazer alguma coisa. Ou seja, acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês. E é necessário então se dar. Amor é uma ação, amor é uma escolha, e esse amor permanece para sempre. Ou seja, a ideia primária é essa: se você ama, você não vai desistir de amar, porque você tomou uma decisão. Então não é um sentimento. Por isso que ele diz: o amor jamais acaba, porque o amor não pode acabar na vida da pessoa que decide fazer alguma coisa. Então você precisa estender seus laços de relacionamento e demonstrar amor a todas as pessoas, ou pelo menos nos círculos onde você estiver, por onde você passar, o dia em que você vir acontecer, né? Rick Warren, ele conta em um dos livros dele que uma senhora escreveu para ele depois dele ter ouvido um sermão sobre amar. E ela mandou uma carta dizendo que estava em pé de guerra com a família dela e ela odiava a condição de vida que ela tinha, porque os filhos eram desobedientes, ela não conseguia dar controle à casa, ela não conseguia expressar isso e fazer as coisas certas. E todos os dias ela brigava com os filhos, ela brigava com o marido, brigava com o vizinho e todas as pessoas que ela estava encontrando, porque ela não suportava mais viver e queria que as pessoas vivessem no padrão dela. Aí ela disse assim: e eu descobri uma coisa, eu não consigo fazer as pessoas me amarem, eu não posso obrigar as pessoas a me amarem, mas eu posso tomar a decisão de amar, independente se alguém me ama. Por quê, irmãos? É muito comum as pessoas dizerem assim: pastor, é muito utópico essa ideia de amor, as pessoas não vão amar. Não quero saber se as pessoas amam. Você precisa saber se você ama. É isso. Cristo Jesus, irmãos, não dependeu do nosso amor. Ele morreu por nós na cruz quando nós ainda éramos pecadores. E aí então essa mulher, ela disse assim: e aí, pastor, eu tomei uma decisão. Eu peguei a seguinte frase:
tudo o que eu fizer, se não tiver amor, não vale nada. E ela falou que escreveu mais de 50 bilhetes e colou no carro, na casa, na geladeira, no computador, na televisão, no quarto dos meninos, onde ela ficava com muita raiva, no escritório do marido, onde ela tinha muita raiva. E ela disse que quando entrava em casa, ou andava no carro, ela via essas frases por todos os lados. Se não tiver amor, de nada aproveita. E ela então, lendo essa frase, ela passou então a tratar diferente esposos. Ela vendo a frase, passou a tratar diferente os filhos, porque ela esperava que os filhos a amassem para que ela então demonstrasse amor. Ela esperava que o marido a amasse para que ela demonstrasse amor. Ela esperava que todo mundo a amasse para que ela então passasse a demonstrar amor. Aí ela diz: tudo mudou, pastor. Tudo mudou. As pessoas continuam do mesmo jeito. Os meus filhos continuam ainda me desobedecendo. Meu marido continua ainda tendo o mesmo temperamento, mas eu decidi que eu os amaria independente da circunstância. Hoje eu vivo em paz. Hoje eu consigo produzir mais. Hoje eu consigo dar mais atenção aos meus filhos. Hoje eu consigo perdoar o meu esposo. Hoje eu consigo perdoar os meus filhos. Hoje eu consigo entender a dor e o problema dos outros, porque um dia eu decidi amar. O amor, ele é criativo, ou seja, ele cria em nós disposições maiores. A maior de todas as coisas que temos é o amor. Ou seja, se eu vivo com menos amor, a minha vida é mais zero. Se eu vivo com mais amor, a minha vida é mais intensa. Por isso, irmão, é importante. Se você preencheu aquele espaço, qual foi a palavra que você colocou lá no início da nossa conversa? A pergunta foi: como você completaria esta frase? Meu alvo para a minha vida é... Pode ter sido sucesso, felicidade, conforto, segurança, reconhecimento, divertimento, tranquilidade, conhecimento, aprovação. Qual foi a sua decisão? Se você não se preocupou com isso, se você nunca pensou nisso, talvez seja o momento de você fazer. Ou seja, tudo o que eu faço, tudo o que eu penso, tudo o que eu digo, tudo o que eu sinto, se não tiver amor, é ineficaz, não faz sentido. Essa semana nós aprendemos uma frase, deixa eu ver se ela está aqui, para poder definir o padrão do amor. Christian Schwartz é um escritor e ele escreveu o seguinte: amor é uma ação consciente, criativa e incondicional. Amor é uma ação consciente, criativa e incondicional de me voltar para uma pessoa com o propósito de, em nome de Jesus, ajudá-la ou causar-lhe uma alegria. Às vezes nós vamos encontrar dificuldade de definir o que é a palavra amor, pois muitas vezes ela está associada a sentimento, e amor não é sentimento, amor é atitude. Amor é uma ação consciente, e é uma ação incondicional, com o intuito de criar nas pessoas transformações. Mas quem mais espera e quem mais sofre isso somos nós. Amar não é fazer sexo, porque sexo é um preço. Muitas pessoas associam o amor à sexualidade e não tem nada a ver com isso. Amor é uma ação, amor é uma atitude que vai beneficiar outras pessoas. Relacionamentos, irmãos, são mais importantes do que realizações. Eu queria encerrar
apresentando aqui uma ideia. Pastor, já que amor é um princípio de atitude, então eu preciso tomar decisões. Você não pode esperar sentir. Você vai tomar decisões. Pastor, mas de vez em quando a gente é tomado por sentimento e aí a gente toma uma decisão. Ótimo. Mas você precisa tomar cuidado com o sentimento, pois o sentimento ele pode trair a verdade. E a verdade não deve ser sacrificada. Porque uma das características do amor, ele diz: o amor ama a verdade. Então tome cuidado, todo sentimento deve ser avaliado. Esse sentimento me conduz à glória de Deus, o amor verdadeiro? Então por que isso? É simples, irmãos. Qual é a regra dos nossos dias? Se você ama, está ok. Mas preste atenção, é o amor de Deus, não é o seu amor. Então, preste atenção, não é o amor que salvará o mundo, mas é o amor segundo Deus que salvará o mundo. Ou seja, a verdade rege o amor. Por quê, irmãos? Porque João diz que o amor do mundo Deus odeia. Então existe possibilidade de ter um amor falso, guiado por um sentimento que não é verdadeiro? Sim. Então por isso que um homem e uma mulher podem deixar de amar, porque os sentimentos deles estão opostos agora por amor a outras pessoas. Então esse amor está errado. Um homem e um outro homem podem declarar amor, mas como o Senhor está dizendo que o amor é mais importante, se eles se amam, eles podem fazer o que quiser. Não. Se então um filho ama uma outra pessoa que pode produzir desgastes e é de conhecimentos familiares, esse amor não é um amor onde nós aprovaríamos. O amor de uma mulher por uma mulher não deve ser amor aprovado. Então preste atenção, não é o amor que salvará o mundo. O que salvará o mundo é a verdade aplicada em amor. Por isso, irmãos, quando eu lembrar do padrão do amor, eu tenho que lembrar das Escrituras. Tenho que lembrar. Eu vou fazer aqui um comentário. Eu procurei na internet, deixa eu ver aqui, diversas músicas sobre amor. Diversas. E aí então, eu fui procurando, e eu achei que as músicas não eram bonitas, né, na sua harmonia, e nem bonitas nas letras, né? Eram músicas gospel. E aí eu procurei música evangélica, procurei hino. Eu sei que você vai dizer, porque eu tenho um hino, o amor no lar, né? Qual deles nos corres de aí a gente canta e tal, mas eu estou falando que eu fui lá. Estranhamente, a música que sempre vinha na minha cabeça, assim, o tempo todo, era uma música de 1 Coríntios 13, mas não é uma música que canta nas igrejas. Não é uma música que rola por aí. E eu fui dizer, mas essa música, aí eu fui ouvir essa música. Eu disse, gente, olha, que o cara conseguiu achar uma melodia que bateu e tudo. Aí qual é a música? É a música, é o texto de 1 Coríntios 13, associado a um poema de um brasileiro. E juntou, o nome da música chama-se Monte Castelo. O autor dela é Renato Russo. E aí, pastor, tá difícil o negócio, se eu for longe, isso, eu estou querendo mostrar isso. É o seguinte, qual é a concepção de amor e a composição da música para Renato Russo? Ele diz que o amor é livre, ele deve ser usado por todas as causas, para todas as causas. Ele então vai cantar isso com o propósito de dizer assim, é livre. Ele não está comprometido nem com o texto bíblico. O texto bíblico não tem sentido para o compositor. Não estou aqui criticando o compositor, é o que ele pensa. Mas eu encontrei a melhor melodia. Ou seja, é possível falar de amor e ofender a verdade? Sim. É possível você querer demonstrar amor
demonstrar amor e ofender a verdade de Deus? Sim, por isso que o amor que nós estamos falando é que João disse. João disse assim: Deus é amor. Nós estamos falando da realidade de Deus na nossa vida. Por isso, o amor jamais acaba. Primeiro, ele tem que manter, porque ele é do caminho excelente. Ele é um dom superior. Ele está acima de qualquer habilidade. E ele vai durar para sempre, tanto aqui na terra, quanto lá no céu. E no céu nós experimentaremos aquilo que há de melhor. Aquilo que há de melhor. Ainda que a melodia e a música, para mim, seja a melhor composição e a melhor estrutura, ela não retrata a verdade, mesmo falando sobre ela. Então, irmãos, às vezes, nós que declaramos que amamos a Deus e temos as nossas restrições em amar pessoas, talvez nós estamos falando do tema certo, mas com a prática errada. Por isso que João vai dizer: se você odeia o seu irmão, você é um assassino. Você é um assassino. Como você pode amar a Deus que não vê e não amar ao seu irmão que vê? Ele diz que isso é hipocrisia. Não amemos, irmãos, de boca e de palavras, mas amemos de fato e de verdade. Amor é uma atitude. Para mim, a melhor palavra agora para definir amor são relacionamentos. Relacionamentos são mais importantes que realizações. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guie e nos dirija a cada instante. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai bendito, torna essa realidade do amor na nossa vida algo extremamente importante. Que nós vivamos, segundo o teu querer, segundo o padrão que o Senhor estabeleceu. Tua palavra é tão clara para que façamos do amor a principal coisa da nossa vida. A única coisa que vai passar, que não vai passar e vai permanecer para sempre é o amor. Por isso, ó Deus, nos ajuda a entender que relacionamentos amorosos são mais importantes, ó Deus, que as realizações da nossa vida. Ajuda-nos a lembrar, ó Deus, que sem amor tudo que eu digo é ineficaz, que tudo que eu sei é incompleto, e tudo que eu creio é insuficiente, e tudo que eu dou é insignificante, e tudo que eu realizo é inadequado. Que o amor, ó Deus, seja o alvo principal da nossa vida. Que o amor seja, ó Deus, verdadeiramente uma atitude, uma ação. E que o amor, ó Deus, seja de nossa parte uma escolha. Nós decidimos amar. Ajuda-nos, ó Deus, a escolher, a dizer sempre: Senhor, ajuda-me a aprender a amar mais e mais. Ajuda-me a ser mais maduro quanto ao amor. Ajuda-me a ter atitude proativa quanto ao amor. Ajuda-me, ó Deus, a mostrar que Cristo Jesus morreu por amor a nós, uma atitude amorosa, e que agora, ó Deus, nós temos uma opção, quase que, ó Deus, dever direto, de escolher amar assim como Cristo Jesus nos ensinou, porque antes não podíamos optar por isso, mas porque o amor de Cristo está em nós, porque Ele deu a vida por nós. Agora nós precisamos dar a vida pelos nossos irmãos. Oramos a Ti, ó Deus, e nós queremos obedecer, amando do modo que o Senhor determinou que amássemos, para que possamos, ó Deus, ser úteis, para que possamos, ó Deus, fazer aquilo que é importante, encontrando, desvendando e praticando o excelente caminho que é o amor. Planta, ó Deus, no nosso coração, lance, ó Deus, na nossa mente sementes que desabrochem, ó Deus, uma árvore de amor que produza frutos, Deus, para a mudança da nossa vida, e que nós saibamos, ó Deus, demonstrar isso por meio de ações, e que nós possamos reservar tempo para amar
pois a melhor demonstração do amor é o tempo que gastamos com as pessoas. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos dê a santa paz e que nós nos amemos uns aos outros. Tenhamos um bom final de manhã, uma boa tarde e à noite, às 7h30, nós estaremos de volta cultuando o nome do Senhor. Em nome de Jesus, nós estejamos em paz. Um grande abraço e tenhamos um bom dia.